Boa tarde. Estamos de volta para a edição do Arco Futuro em São Paulo 2013 e vamos, para começar a nossa reflexão sobre arquitetura, novos desafios, nós vamos chamar hoje ao palco o arquiteto Tom Mayne. Ele é fundador do Estúdio Morphos, com sede em Santa Mônica, na Califórnia, um dos escritórios de arquitetura de mais vanguarda nos Estados Unidos, ganhador do Prêmio Pritzker de 2005 e foi nomeado por Barack Obama membro do Comitê Presidencial de Artes e Humanidades em 2009. A gente tem que fazer um agradecimento especial a ele, porque nós tínhamos um compromisso assumido com ele já há algum tempo, e ele, devido a essas funções hoje de consultoria para o governo americano, acabou sendo convocado ontem para uma reunião em Washington, e ele fez a reunião e veio aqui para a gente. Então, um agradecimento muito especial por essa deferência e pela presença dele. Obrigado, Tom. Tom, please come up. Nice to be here today. If I seem to have synaptic lapses, it's just because I'm just off of a couple planes from different places in the world. The topic today is really vital to architecture, meaning the urban condition of architecture and the role it plays in city making. I just did an interview at lunch, and we got involved in a broader conversation of I think the most compelling projects for architects today, and I think they're clearly within the urban realm. And unlike the work I'm going to show you, they probably even get more extensive as they really look at the issues of the city that are infrastructural network problems, which is a whole nother conversation, which is one that is somewhat lacking today and problematic as our cities grow into countries. And of course, Sao Paulo represents this condition. What I'm going to talk about today are the urban influences and the notion of the civic connected to a series of projects that we've been working on over the last decade. I'm going to have 45 minutes, and I'll be true to that 45 minutes, which is impossible to do, of course. There it is. I'm going to take you through a quick trajectory of a series of public projects. And I have to say that I should tell you right from the beginning that these are very normative projects. These are not somehow exclusive within economic terms, et cetera. They belong to kind of the day-to-day kind of work of architects. And the first one is going to be in Los Angeles, and it's the headquarters for Caltrans, who develops and maintains the freeway system in Los Angeles. And of course, LA is the city of a network of freeways, which is this organizational tissue, and represents in a way a model of the 20th and 21st century. And it was an extremely kind of straightforward project that we won a competition on. And the notion was to produce a piece of work that had somehow a voice, and that was beyond the normative kind of idea of the genericness of buildings. Those of you that know our work, I have been fascinated from the beginning of my practice in an idea of challenging the modern notion of the universal. Everything has been interested in differentiation and specialization, in the uniqueness of the idiosyncratic that is brought to the particular site, the city, the country, et cetera. And all of it has been looking for a method of expression that comes out of this notion of differentiation. And the light, which is over the street, which is part of a connective tissue between Frank Gehry's fog and the temporary contemporary, would be understood if you understood the city.
the signage is specific to Los Angeles and the two-dimensionality, the Hollywood sign, et cetera. It comes directly from that idea. And the unfinishedness, the infrastructural nature of the facade, which is what really is the basis of the Caltrans institution. And we're using people as part of that material of the facade. And then the space itself. And again, very different than this city. LA is a city that has no public culture. And we built this space, and we worked with Keith Journet, an artist out of New York. And the idea was to activate the space and to make an extremely dynamic space that preceded the reality of its activation as it was used by the city. It became a background for various artwork and installations, et cetera, and it's been quite successful at that level. And we had to think out the specifics of what public space is in a city like Los Angeles, which is not at all taken for granted, and the interior kind of pursued that idea. A year later, we were starting a commission in San Francisco, and a very, very different type of project. I think some of the changes that have taken place in the last 2 decades has to do with the ability of bringing huge amounts of intelligence to a project in the early stages, in pre-schematic, in the conceptual stages of a project, which has happened through the digital. And this is a project that represented that, and that from the very beginning, we were interested in the performative, the specifics of how this building kind of responds to its problem within very pragmatic terms. We had won this competition, and before we even had a contract signed, there were newspaper articles coming out saying bad boy Tom Main, Morvisis Architects are heading to San Francisco, and they were afraid of us in terms of our the formal nature of the work. And we sat down, and it was the beginning of thinking of architecture strategically. And I'd say for all the young people out there, if anybody's studying architecture, there's a complete different attitude today. That it's no longer seen as, architecture is no longer a formal or a solo formal activity of the artistic nation of architecture, but it has to be connected to performance, it has to be connected to broader social, economic, cultural, political, ecological, urbanistic ideas. And this was the one that really had a huge influence on our work as we were starting to get more and more public commissions, and that we had to find a common ground with the client, in this case, the US government and the city. And what we did is we sat down and said, we're gonna make a building that is gonna be very, very aggressive in terms of its use of resources. We're going to produce a public space, which is going to become a incubator for the generation of this part of the city, and we're going to revise the notion of a workplace. And knowing that we would be in alignment with the somewhat liberal political climate of San Francisco, and it was extremely successful in those terms. And we went to work and started asking simple questions, in the very beginning, conceptual strategy. And the first thing we said is, could we take the air conditioning out? It's a very benign climate. And we're working with OVERP Engineering and Lawrence Livermore Labs at Berkeley. And we ended up being able to do that. And we took the air conditioning out. It produced a very different skin. We looked at the social order, and we had a notion of a vest pocket park, which is part of the characteristic of San Francisco. On the 8th floor, we have a daycare center and a cafe in the plaza, and all of it had to do with the nature of following instincts that had to do with the specificity of San Francisco as an urban place. And then the ordering of things, or the disorganing, or the reorganization of things is our business. It's the architectural language. And again, this major space of the largest federal building in San Francisco, which documented its importance and its location. It's across from the 7th Court of Appeals, which is the kind of the major building in San Francisco. And then we introduced the skip stop elevator. You're getting off every 3 floors, and there's a tea rooms and coffee shop and conference areas and meeting places, which are part of the social connection of the place. And again, these ended up being extremely useful, because today more and more workplaces are looking for the flexible, kind of open-ended, non-specific spaces for interaction. And then this double skin, which is
performative. It takes out 50% of the heat of the building. And then on the north side, it guides in the wind. And out of that came a very radical difference in the consumption of energy, and that we basically produced a building that can power 650 houses with a delta. And it was interesting. One more slide. And then the workforce. We took the management and put it on the inside and put the staff on the outside and completely changed the notion of kind of corner offices and the hierarchy of the workplace, which ended up being extremely successful. And then what happened, when we opened this building, I was with Nancy Pelosi, the head of the House, and she didn't like it. She probably wanted a Victorian house or something. And I explained it to her. And it's a conversation between the nature of our work, if it's in any way innovative and isn't prioritizing the historical dimension of architecture, that one has to locate it in performative terms to allow the user to understand the nature of the interpretive formal act in terms of how you express architecture as an idea. And in this case, everything was connected, because it's a concrete building and it's taking air through the building and it's absorbing the cool air at night, that redistributed during the day, et cetera, all of it having to do with performance. Well, 4 years later, we got this extremely interesting commission of a competition in Paris. This is La Défense. And now it's going to kind of extend this conversation into these highly intense, dense areas, and it'd be something I think that would be very common in this city, and that more and more, as the intensification increases, as the density increases, you're looking for sites that are very problematic, which are in a sense not even sites at all. There's spaces in between, but they're being utilized because of the demand of the space. So here we are on this site, and it's this interstitial space between the Ring Road and the Knit Nervies project, and then through it is an empty piece that has to be left for an alley that connects the University of Courbevoie. So we have this extremely kind of complicated site. And then, well, with that, this is the building that the city wanted to make a monument, and the part of the competition was actually develop an icon, which is a separate conversation, because architects don't develop icons. Society designates architecture as icons, but that's another story. And it was going to be the height of the Eiffel Tower, and its name was after the second place winner, which was the Far Tower. And it was a couple centimeters shorter, and this was going to be the project. And then, well, this was a project that had huge complexity that came from its urban condition. And it was very much in alignment with how we work, and that we're both interested in that specificity. That's where the work begins. In fact, I think that our best work comes from the most complex conditions that we're responding to, versus you're thinking of the kind of invention you bring to a project. And we work reiteratively. And again, you're looking at Z-Corp models, and we're working three-dimensionally, and we're producing one of these, maybe two of these a day, as we move from the first kind of instinctual idea to the project as it develops with all the various forces that are producing it, because the work is directly connected from the forces. It's not coming out of some a priori idea, that the work is based on an interpretation of the forces. This was the competition model, and the project as it's seen in the city, and the model in our studio. The largest building in Paris, of course, the largest building in Europe. As it gets completed, it's right at the end of the second arch at La Défense. It's going to be very much, you're looking at the LA that leads to the Champs-Élysées as you're looking in the foreground. And you're getting this extremely unusual condition, which wouldn't be unusual in most cities, but in Paris it'd be absolutely unique in terms of the vision of the city itself. And then this notion of differentiation becomes essential as we're looking at a building that isn't seen as a singular thing, but is seen as a complex thing, and as you move around it, it keeps reinterpreting. And it's not an idea that comes out of an extrusion, that it continually reorients itself to the position of the city in terms of the way you see it.
And of course, it's you'll see in a minute, it's a series of buildings, and it starts with the pavilion because we're the space in the middle. This is the space that's left empty, that's moving to Courbevoie, to the university. And so it's a very, very kind of unusual site where you have to move to the upper floors. So you're coming from a pavilion that's taking you from the Canet, and you're moving up to the 8th floor, and then you're being distributed through a double lobby. And then, of course, what's taking place is every floor is different. There's no self-similar floor. And again, several things are taking place here. First, the desire that's been with me for 30 years for complexity and differentiation. And now we have the tools with the digital environment to produce these things and rationalize them. And then the movement, which really formed the basis of the idea. 500,000 people ending on the metro, 10,000 people moving through the Canet and into the pavilion, and then up a series of 5 escalators into this upper lobby, which is producing this very, very unusual condition of this public space, right, which is in this area. So that we have this 20-story space, which is still part of the public. We're seeing this as the public domain as it moves from the station through the Canet up into the pavilion, up into this space. And again, this is very, very kind of unusual situation, looking from the escalator up to the tower, the model of that space, interiorizing the Eiffel Tower maybe. And then the energy model coming directly from San Francisco, but now it's moving, and it's part of the form of the building as it moves from east to south to west. And we're now able to develop this in early stages. This is coming where these things are kind of crazy. Am I still, can you hear me now still? I have to move my arms, otherwise I can't talk. This is developed in schematic design, and that'd be a whole nother kind of conversation, right? That today there's huge amounts of intelligence that's brought to bear in the very beginning of the project, and it completely changes how we think about work. And it connects the performative and the aesthetic, right? In a completely different way than I was trained as a young architect. And we're modeling that in very accurate terms, which also cost models which allows us to decide what we can, am I off now? When I hit them, I hurt them. In the middle of them, it's the best. Look like that, it's possible? Yeah, as long as I move my hands. And we're moving from design to 3D modeling to prototyping, and all within early stages of the building. And again, the light became a factor, and we're using LEDs. And the LEDs, in some way, are going to be a 3-dimensional sketch that discusses the lyrical nature of the building. Okay, a different direction. A purely public, there's 3 things I'm showing you that are public buildings. Those are public in the urban sense and are connected to their specific conditions urbanistically. This is a courthouse that I'm going to show you, and this is going to be about the symbol of government, and it's probably quite different than this culture. We were discussing Oscar Niemeyer's role in public work here, and I think Brazil, you have an extremely unusual condition because of the single architect, which again would be a topic for conversation. In the U.S., it's a much more conservative society, and my client, who's the Chief Justice, one of 50 Chief Justices, he's from Oregon, literally took me to the Supreme Court and said, I want this. And well, and we gave him this. I could spend 2 hours discussing the historical references of this, starting with the stair, the piano nobile, the references that are being used that are connecting the American judicial system with a contemporary architecture. And you will be able to understand this as you use the building. You prefer? No, I don't. You still can't get me? There's no
Can somebody not hear me in there? I can hear myself. Okay, so I can't move my hands. All right. We're entering, and the entrance is sets the tone for the nature. Sorry. I'm gonna stay here with me. Just kind of moving around while I talk. It's a publicness that's going to become more and more evident as you explore the building. And you're going to, as you move through, you're going to get hints of things, and you're looking now at one of the courtrooms. And the courtroom is the essence of the building. And once you occupy the courtroom, everything else becomes uncoded. So the external form is nothing but a connection of these spaces, and the interior public spaces is absolutely a connection of these within a systematic, the connective tissue of the piece of work. And again, this is something that is completely connected to the history of a courtroom in terms of the location, the size of the space, the nature of the materials, the position of the jury and the judge, et cetera, and it is an interpretation of this very kind of powerful structural condition. In New York, a very different condition in a school, and now we're locating kind of architecture and its publicness. This is Cooper Union, and hugely demanding program that's basically much more about constraints. And the space really had, the architecture really had to do with the nature of the public space and the shaping of the building that gave it that was clearly idiosyncratic and personal, and that represented, for me, it was, of course, John Haydick, and an institution which was incredibly powerful and had huge influence in the architects of my generation, and but also struggled against the constraints of the building block which were given to us, and then articulating where the energy is, where you put the dynamicism of the building, and most of it shows up on the streetscape, and is very much about the dynamicism of the institution. It's a school that has art, architecture, and engineering, and it's very much about the connection of those three disciplines, and about the didacticness, the communication to the city. And of course, New York is nothing but an example of the intensity of human interaction, conversation, dialogue. And this school had to participate with that as it spoke to the city and spoke to the street. And then again, the connection of historical types, old and new. And the space, which seems quite enigmatic from the exterior, but it's going to get much clearer, you understand the building. And then this major space, and again, we're now dealing in a territory that wouldn't have been possible even 10 years ago without the use of digital environment. We're producing these highly unique, highly organized spaces. And we're doing this under very normative circumstances. These are all inexpensive buildings. These are not extraordinary buildings. And this entry space, which is going to communicate a vertical connective tissue, a piazza, if you may, that's going to connect the three disciplines within 11 stories. And all of it is completely unique. Every space is differentiated. So it's going to be closer to Gothic than it is modern. And it's going to be talking about the handmade, if it makes a reference. So when you're looking up, you get this view, and at the top, you're looking back at the existing Cooper Union building. And then the last of these, a building that we just finished, it's going to be about producing a site. It's a museum of natural history and environment in Dallas. And this is going to wander off on some other territories. It's a site very much like Los Angeles, where it's a non-site, and we're constructing site. And it's going to be very much about another language of landscape architecture, which is much more connected to maybe biology than it is to mathematics in a stricter sense,
And it started from this notion of producing a ground condition that's going to develop into the site of the building. And there's going to be this connection you're going to see in the finished building between ground and site. And at the same time, it allows us to enlarge the lower floors where a huge amount of the activities we're vying for. And then as the plans go up, this extremely simple cube that sits on that. And then again, this low kind of landscape, man-made, is it architecture, is it landscape? And then through that comes this vertical space, which I'm going to show you. And again, the progression of that shown on the right. And then again, a series of just a few of the models we made. All of it comes from reiteration. All of it has to do with the interrogation of a project through different forces that keep pushing it to the next stage. And a piece of work, a site that's very LA in that it's this kind of non-open space, and we're producing this much more conscious kind of location. And then we're orienting it towards the downtown. The site's going to lift and be understood from the freeway, which would be maybe its main context, or would be one of its contexts. And this relationship between this new ground, which was going to be a part of an indigenous Dallas landscape, and the building. It's 2 acres of space, which is the rooftop of the most public aspects of the project, and it's going to be changing seasonally. And what we did is we built a landscape that was absolutely identical to the natural landscape of the city prior to urbanization. It'll be, in a sense, the largest exhibit. The client, the one thing we couldn't do, clients in the States are very prohibitive. They're very tough, and they have demands of what you can do. We couldn't use escalators, so we put the escalator on the outside of the building and made it a bit stronger. And there's a sequence of moving through the building. It's going to be Guggenheim. You're going to move through, and then you finally come to the escalator, and it's moving away from the building instead of in the building, and then you cross into it. So this is this main lobby space, and it's going to be completely open, and the box seems to be quite foreboding. And but when you get into it, it's actually just the opposite. It opens up, and it's extremely open to the city, and it's part of, again, the connection to the urban environment, and then a roof that's going to be part of the urban landscape as it's going to separate. And then everything is about transparency, about connection. The elevators are aligned, so you're aware of 3 different spaces that are moving, and then the exterior space. And all of it had to do with understanding a building that was interactive with its client. And then this vertical space, you're moving around that large piece, and you're about to enter this vertical piece, and you're going to come through and into the building, and there's going to be kind of a Duomo, kind of, you're inside the wall, a thick wall, looking up 60 meters of vertical space. And then everywhere there's a connection, an interaction of people. And we spent a lot of time. And as you keep moving up, the reference is the sky, and the reference is the inside, this inside wall that bends and that becomes part of the interior space and breaks the orthogonal language of the cube into a much more organic language that's the language of nature. And as you move up, you're continually referenced to the city. That we wanted to make the notion of the exhibit, the educational component, absolutely inextricably tied to the real world and the relationship of the site.
So when you're on top of the escalator, we've literally tilted the building, and you're connected directly to the city. And we're trying to make the perceptual connection that we didn't have through the real connection of the site. And again, the sky, the vertical, becomes the organizing principle. Okay, the next is going to shift a little bit into much lower density ideas of public, which are going to counterpart the high density, and it's going to very much connect with landscape. One of our first large projects was the Diamond Ranch School, and it was the very beginning of the computer, and it was interested in the beginning of looking at architecture and landscape architecture and melding, bringing together those two disciplines, and that the architecture was seen much more as landscape than architecture, and this is the first kind of project that was about that. And then right after that, we won a competition in Austria, and we were pursuing that idea. So there's this low ground piece, and then this piece growing out of it, which is part of an urban condition that we're in the new city, but it's all about landscape. And out of that came this project. And it's going to be about maximizing differentiation. We're looking at every time you see the building, you see a different condition, and yet it's still organized. And I'm going to talk about that specifically in a minute. And there's never repeating pieces. That it's mimicking the accretional growth of a city, right? Over time by many, many architects, non-architects, builders, etc. And I'm looking for that type of ad hocness. And then just after that, for the same client in Udine, Italy, and now we're including landscape and building and automobile and infrastructure, and the whole thing is seen again as a connection to the city. And now we're bringing the landscape over, and there's this interstitial space, this new ground between one ground and a second ground that becomes the organizational element of the movement. And the whole building refers to this as you're moving through it. You understand it. And this new ground allows us to give very particular views and orient people through this, to guide people through this as a way of organizing a complex. Okay, what do I have? This is going to be a non sequitur, and it's kind of purposeful. I couldn't make it smooth as I was putting this together last night on the plane. My work right now is very diverse, and then I'm running my studio and the projects you're looking at. I'm drawing, producing artwork, three-dimensional paintings right now, which I'm going to talk about, and I'm doing urban work, and those of you that were in Rio heard Isoni, and I'm running the Now Institute at UCLA, and we're involved in a whole series of urban projects. At the moment, we're in Haiti, and they're much more strategical, tactical. They're in a very, very different direction, dealing with policy. I wanted to show one piece of work that's just private, that has to do with my own aesthetic, personal research that leads to both work urbanistically, in terms of organizational strategies, and architecturally, ditto. These are 25 pieces that are three-dimensional, these guys, and drawings that interpret them. And they're developed, they're all the same four identical DNA pieces. There's an XY line, a Z line, a surface, and an object, and they're identical, everyone. And what I'm trying to do is I'm looking at a system of organizing them that deals with the territory between willfulness and chance. And chance, of course, has been the project of the 20th century, starting with Duchamp, Stoppages, Jackson Pollock, ARP, and that whole group dropping. And I'm interested in pursuing that set of ideas, this notion of the intentionality of chance behavior, right? Which is another way of talking about differentiation in a more specific way. So as you look at these pieces, all of them come from the exact same family. And I'm looking at the numbers of how diverse I can make this organization with a given site, because the site is the same. It's the boundary of
a 60 centimeter by 15 centimeter space. And then the drawings are interpreting those, and the project will exhaust itself when I can no longer produce anything new, right? I'm getting repeat. And now, the last three, I'm taking three of them and putting them together, and I have a set of three, which now is the next layer of chance as I'm looking at the type of organization that comes out of this. And as I test that with the connection of three of them, and again, I come up with another set of drawings. And what I'm asking is, when people look at these, the first question I ask is, are they organized? Are they coherent? And or are they incoherent? And if the answer is they're coherent, and we don't know why, then the discussion is we understand there's a coherency, and we don't quite understand the nature of that coherency. But I'm looking at more complex notions of organizing, highly complex organizational stuff that comes out of city making. And so here it is again, and now it's a beginning idea of a project, and it's going to be the giant campus. It's a 400,000 square foot campus in Shanghai. That's a research center, and it's going to be made out of elements, and here we are again, and it's the same object, line, two-directional line, and surface, and I can translate these. I'm showing you as I go back. I'm quickly translating these architecturally now, because the exact same digital program that made the models and the drawings are making are producing the work. And then out of that comes the plan, and now you have to go back and look at the initial plan that came from the organizational strategy to the architecturalized plan at three levels, and that'll be the discussion. That's the research. And so now we look at these guys. There's a structure, and there's just about no repeating part. And today it's absolutely standard, right? There's no reason to do that. The pieces can be absolutely modeled in that. And so the drawings we're doing and the model are identical, and we're actually modeling the real structure as we go through this project. And there's going to be a stream of continuity from that first abstract drawing through its development into components, through the finalized plan, and of course plan section, three-dimensional model to building is going to be one seamless, continuous path. And then, because it's a ground building, you're going to see the sections are going to be very much about this idea of augmented land, of a project which is finding a hybridization between landscape and architecture, and which is looking for a very different model, both in ecological terms and in terms of urban terms. And as you're moving through this, there's literally no space that's identical. Every space is differentiated. And it presents a completely different ecological model. Because we have 11% of the building is traditional building. The majority is under the landscape, and we're getting an extremely, extremely efficient ecological model. So here we are in this thing that's this hybrid. And it's making public social spaces as we carve out of the landscape. And it's going to be organized. And I'm organizing a village, a community, a small town, and I'm trying to give it this continuous differentiation. Nothing is repetitive. Everything is unique, but connected to everything else, so that no matter where you are, you can sit down and contemplate and look at that space, and there's something to look at, there's something to understand, there's something to figure out, and they're all differentiated in terms of the condition of the site. A piece of it goes over the lake. And again, the form making today is
is extraordinary. And so what you're looking at is building. Everything under the green is, there's theaters, lecture spaces, libraries, meeting spaces, etc. And of course, with landscape, it's dynamic, so that you're dealing now in a medium of time, and you have the opportunity of the changes that take place over seasonal change, which is huge. And I'm hybridizing not only landscape and architecture, I'm hybridizing country and city, and I'm bringing the farm, I'm bringing the rural into the urban. And then everything starts changing. The movement system that's going through the building, a corridor, a hall, whatever you want to call it, kind of now escapes the building, and there's a path that takes you 400 meters from one end to the other that's walking through the complex. And it has its own freedom, its own autonomy, and it's always connecting with other uses and landscape. And then there are these found spaces that come directly out of the interest in the paintings, that there's these places that are just resultants of a strategy. Because what I didn't say is that this work, and I get this quite clear, it's based on method. There's literally no possibility to a priori think out these spaces. It comes out of an operational strategy, which is absolutely parallel to the drawings. And none of them have been consciously worked out. We're going to be talking later, I guess, the opposite of the house you walked through, guys. Complete, couldn't be the more opposite, right? That yours is a totally thought out, conscious thing. And I'm looking for accidents. The only stuff I'm interested in is the stuff I don't know. If I know it, I don't need the strategy, right? And so it's in some way hugely anti-historical, meaning I'm not even interested in what happened 2 hours ago, much less a day ago, you know? And here it is again, this interstitial space, and then these found places, and it's exactly what I'm looking at. It has to do with chance, accident, etc. But they're an intentional, they're a purposeful, they're a willful chance. And then the conditions continually change. So the line, you saw it as it came out of the building in one way, and now it's crossing the site in another way as it moves from one part of the complex to the living portion, and then part of it dies into the river, and this is the surface that has its own set of rules. And then pieces open up. You'll see there's a highway that comes through the site, and you can look in and you can see pieces. This is the library. And so here it is. It crosses the street. You're going to move over the street. That's the same path that's going to take you to a recreational hotel living complex on this side. And then there's this big kind of there's this big piece that kind of connects it. This is nice working in China. I couldn't do this in the U.S. to save my life, because he asked me what this is for. This guy, I'm going to spit my fingers a little bit spastic. He asked me, the client, what this was for, and it was for architecture. It was for connection. It was to make the necessity of doing that, and it worked. And here we are, the path coming through again. One of the elements, these shapes, are cutting through, and they're cutting through the surface of the landscape to produce light and kind of open up the streetscape. The path across the highway. And these are really complex. This is turning and bending down. So it's an extremely, extremely complex piece of geometry, right, to produce that. So the glass is curving and it's also sloping. And again, in today's environment, the skin is made in Switzerland and is cut and shipped. The glass comes from Beijing, the steel from Guangzhou, etc. And then here's the same path. It's now a bridge, and it's coming through the gymnasium. And the roof is just lifting off the public spaces and allowing in light and differentiating that surface from the next surface. And then the aquatic center, and again, what you can't see is it opens up, and is that cut that makes the pool, cuts the surface, you're looking out at the landscape. The entrance to the hotel, the living complex. And now, of course, I'm interested in the combinatory activity, that these same forms play different roles. These are masking structure,
and they're one of the organizational elements that connect the complex. The entrance to the hotel rooms. And then a series of public rooms that are part of the office and research complex. And again, these forms keep reiterating, and they change their functional objectives based on their specificity to their location and to their function. The library, and this is an impossible building to show on slides. It's about experience. At the very beginning, I showed you this piece coming through, and you were looking down into the library. The space that's going over the lake, which is the CEO's office. And then here we are over the lake. And everywhere we look for opportunities for connection. So it's always the internal spaces and landscape. And in this case, crossing the lake, there'll be the next complex, and there's going to be a piece that this will refer to in the second phase. I have 2 minutes. I always like to show something that's not worked out yet that I'm just working on. Just let me quickly tell you 2 things. The FAR tower led to other buildings, and this is a building in Shenzhen. It's 350 meters. It's kind of big, and we're taking San Francisco and we're kind of pushing this idea of this ground form that emerges into a tall building, and it has this very kind of major public space, and we're now in places where the Cooper Union became a prototype for a much more major kind of commission that has to do with a very, very different kind of scale. And then we separated the movement core. It'll be the tallest building with an isolated elevator assembly. Yeah, I'm okay though. But thank you. Oh, what are you talking? Where are you guys coming from anyway? Okay. You're going to look up between these 2 buildings, and you're going to go up 78 floors, and you're moving across the elevator into the main body. It'll be quite unusual. And then a project in LA that's just about done, which is a really urban project, where we constructed these accidents in the inside of this space. We built the cube and then emptied it and then filled it with the most public parts of the school. It's a theater school in Boston. And the housing is on the 2 edges, and it's extremely kind of straightforward. It does what it has to do. It also opens and closes for sun. It's on east and west face. And then the interior are the special spaces, and they're all the public functions. And here it is a couple days ago. The height, the width is kind of weird. But when you go inside this, it's going to be incredibly complicated. It has courtyards. It has a park on the 5th floor we put in a huge specimen tree. It has a staircase, and everything is displaced. They're all clearly urban events, but we've relocated them to make sense in this particular complex. And then everywhere there's space in between. A drawing of the rendering of the early piece. And this will be that stair, and we're still working on the multiplicity of surfaces, which is again another topic, another lecture. And again, it'll be inside that same space you're looking at, and the drawing above of the differentiation of the surfaces that define the site and the site itself. And again, we now produce these through, we have hundreds of studies of this that are being scripted, and they come directly out of performance needs. And then that's actually the real surface, a photograph of the building that we took just a couple days ago. And then that's 46 minutes and 37 seconds.
I'm looking forward to what we really did, I think, today. Is that correct, guys? We set up a conversation, right? And this is really much more this isn't about any kind of a single coherent conversation on my part. This is setting up the terms of our talk. Am I correct? I look forward to it. Thank you very much. Obrigado, Tom. Bom, eu vou chamar agora ao palco um outro escritório bastante inovador, de muita vanguarda aqui no país, a quem nós também devemos um particular agradecimento. A tarde acabou sendo uma tarde especial, porque os sócios estavam convidados para um evento na Alemanha e nós sabemos, em tese e na prática, que os alemães são muito mais planejados que nós e tinham feito um convite para eles anterior ao nosso. Então, inicialmente, era previsto que só um dos dois estaria aqui hoje e eles também conseguiram remanejar a agenda e estão aqui os dois. Então, muito obrigado a vocês por a presença aqui hoje. Estou falando do Vinícius Andrade e do Marcelo Moretin, que são sócios do escritório Andrade Moretin, que trabalha com projetos de diferentes escalas e naturezas, de residências e obras públicas e obras institucionais de grande porte. O Andrade Moretin venceu o concurso para a sede do Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo. Assina também projetos urbanos, como conjuntos habitacionais e de reurbanização de favelas, como, por exemplo, o conjunto habitacional Lidiane, em São Paulo. Vinícius e Marcelo, por favor, pode subir. Verdade. Eles vão fazer parafraseando aqui, um jogo de futebol. Eles dividiram a apresentação em 2 tempos e cada um jogará 20 minutos. Boa tarde a todos. Eu também vou acertar meu cronômetro aqui, porque o Tom foi tão preciso que eu não posso fazer feio. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, preciso agradecer muito a equipe do Arquifuturo pelo convite, especialmente a Marisa e o Tomás. A gentileza de colocar a gente aqui num evento tão bacana, especialmente na companhia do Tom. É uma honra incrível. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, como o Tomás falou, a gente dividiu a apresentação em 2 partes. Na primeira, eu vou contar um pouquinho como é o processo de trabalho do escritório. A gente entendeu que seria uma oportunidade bacana de explicar nesses 15 anos, quer dizer, o escritório não tem uma trajetória muito longa, mas já tem algum tempo de estrada, como é que a gente tem pensado o desenvolvimento dos projetos nas suas diferentes escalas e diferentes circunstâncias. E para fazer isso, como a gente não é teórico, né, somos arquitetos de prancheta, e a prancheta aqui denuncia um pouco a idade, né? A gente escolheu contar algumas pequenas histórias, como se fossem contos isolados, de questões de projeto que sempre se apresentam no início de cada trabalho. Cada um deles usa alguns desenhos, alguns projetos nossos para reforçar a ideia. No conjunto eles vão fazer sentido, evidentemente. E no final, na segunda parte, quando o Vinícius vier para cá, a gente vai mostrar em mais detalhe o projeto do Instituto Moreira Salles, que é um projeto muito importante para a gente, é realmente uma conquista incrível, um projeto que tem 1 ano e meio de desenvolvimento e que está, ainda bem, para começar. Então, vamos em frente. Mas antes, perdão, para voltar, antes de mais nada, não posso deixar de fazer uma referência ao Tom Main, que está aqui, porque eu e o Vinícius, a gente se conheceu na Faculdade de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da USP, e lá em 87, de 87 a 92, uma das coisas que a gente mais gostava de fazer era ficar na biblioteca. A gente perdeu muita aula por causa disso, e é uma era pré-internet, então eram os livros e as revistas que traziam as novidades para a gente. E uma das coisas que a gente mais gostava de fazer era ficar fuçando nos livros do Morphosis. E
que certamente é uma referência, eu acho que vocês vão ver, não tanto com relação à arquitetura propriamente dita, mas tem muito a ver com o processo. Alguma coisa que o Tom mencionou durante a palestra dele, que é pensar a arquitetura como um processo multilayer, no sentido de que existem diversos agentes e componentes que comparecem na hora de fazer o projeto e que você, de alguma forma, precisa agenciar isso tudo numa forma coerente. Então, a gente aqui vai começar falando de processo. E essa imagem pode parecer curiosa, mas a gente pensou lá no escritório com todo mundo o que poderia representar, de alguma maneira, esse processo pelo qual a gente passa diariamente no escritório. E o que a gente tem aí, né, essa rãzinha muito simpática, muito delicada, no fundo, ela é fruto de um processo criativo extremamente complexo. Ele é fruto de um processo que pressupõe inteligência, pressupõe método, pressupõe paciência, pressupõe simultaneidade. Quer dizer, e mais do que isso, ela é em si um objeto muito belo, né? Ela é muito bacana. Mas o mais interessante é que ela revela o processo pelo qual ela foi feita. Ela mostra à flor da pele todas as negociações, todo o esforço, planejamento, a antecipação de alguma forma, mas a dificuldade, principalmente, no sentido da negociação que é necessário você estar preparado para fazer na hora que você enfrenta um desafio como esse. E, de alguma forma, a gente entende que o processo de projeto é muito parecido com isso, né? Antes de mais nada, não é, e daí eu concordo com o Tom nisso, não é um ato a priori visionário, por exemplo, que se poderia traduzir num desenho, num gesto de autoria onisciente. Quer dizer, ele pressupõe um processo longo de muitos agentes e muitas variáveis. Então, esse desenho, essa dobradura, ela vai voltar um pouco mais à frente, onde ela vai fazer mais sentido, mas a gente queria deixar isso aí registrado só como mais ou menos assim, uma representação do que a gente entende que é o processo do projeto de arquitetura. Falando agora mais especificamente dos fatores que contribuem para o desenvolvimento do projeto, o primeiro, sem dúvida, é o lugar. E nesse caso, São Paulo, ele não é só o recinto onde boa parte dos nossos projetos está inserido. Ele é, de alguma forma, ele é um agente formador da história do escritório. Como todo mundo sabe, São Paulo é uma cidade de uma complexidade incrível, que muitas vezes caótica, se apresenta de maneira caótica. Ela é resultado da justaposição, lado a lado, de uma série de tecidos distintos. Por um lado, muito rico, mas, por outro lado, o que a gente percebe é que o que falta é justamente um movimento é o contrário, é um movimento de contenção. Quer dizer, o que falta é a construção de um bem coletivo que a gente reconheça no tecido da cidade. Então, quando a gente vê essas imagens, e foi curioso enquanto eu via a palestra do Tom, São Paulo, de alguma forma, contém nela todas as incertezas, toda a aleatoriedade que, por exemplo, eu pude enxergar num daqueles projetos do Tom que tão incrivelmente demonstram ou conseguem captar a dinâmica urbana. Mas aqui, vivendo nessa realidade, a gente, no fundo, acabou optando ou pensando que seria muito mais interessante a gente trabalhar no movimento contrário. Ou seja, pensar no projeto como um gesto, como um movimento de contenção, como um movimento como que é a criação de um ponto de referência em meio a um universo tão caótico. É como se a gente imaginasse assim, bom, a cidade já oferece, de uma maneira muito violenta, esse tipo de movimento, e talvez fosse interessante para a nossa arquitetura pensar no movimento oposto, quer dizer, a criação de um ponto de referência, a criação
justamente de um objeto que centrasse e condensasse a energia contida no ambiente urbano. Então, por exemplo, esse projeto, que é um instituto de pesquisa do HPV, ele de alguma forma demonstra muito claramente isso. Ele está situado na borda de das estruturas urbanas mais violentas, no sentido de dinâmicas, da cidade de São Paulo, que é o Elevado, o Minhocão. E o grande desafio foi como construir um local de trabalho adequado, extremamente complexo nessas circunstâncias. E daí a nossa opção foi justamente essa. O nosso ponto de partida é um projeto de reforma, o prédio já existia. O que nós fizemos aí foi justamente entrar com o programa de dentro para fora, quer dizer, um programa extremamente complexo, né, como a gente pode ver ali, de laboratórios, auditório, áreas de trabalho e pesquisa. Esse programa entra dentro do prédio existente, de dentro para fora, e transforma ele completamente. E é justamente com a criação dessa pele metálica que a gente consegue, de alguma forma, pacificar a complexidade interna do edifício e criar articulações com o entorno, que é um entorno muito, ele por si só, né, voltando a essa imagem, muito complexo já. Né? A gente gostaria justamente de criar um ponto de referência na esquina da cidade que, de alguma forma, desse sentido para o que virá. Como dá para perceber, né, é um lugar de muita variedade. Então, de alguma maneira, o que os nossos projetos tentam fazer é criar um ponto estável de referência. Então, mais uma vez, é um pouco o mote da redução, que só se explica por conta desse contexto. Aí, como ele se comporta na escala da cidade. Um outro tópico importante, que sempre comparece no dia a dia dos nossos projetos, é o assunto da construção. Quer dizer, toda vez que a gente pensa num projeto, esse assunto ele não vem a reboque, ele é sempre uma variável que comparece logo no início do processo de projeto. E a gente tem feito uma pesquisa que vem desde o começo do escritório, de sistemas construtivos que, de alguma maneira, possam transformar a construção da arquitetura num processo de montagem. Então, esses pequenos pavilhões, né, esses três aqui, e esse aqui, que no fundo está aqui representado um dos módulos de um projeto para um conjunto habitacional no Recife, eles exploram justamente esse tipo de sistema construtivo, que pressupõe estruturas que vêm prontas para serem montadas na obra, materiais de fechamento industrializados, como painéis de madeira, telas, telhas metálicas, enfim. É um repertório muito interessante, porque ele é de uma simplicidade extrema, mas que permite múltiplos arranjos, e a riqueza dele vem justamente dessa redução, quer dizer, eles são quase que arquiteturas essenciais, né, que quando colocadas no seu contexto, no seu entorno, eles se revelam. Então, se você desloca essa casa, esse pequeno pavilhão para outro lugar, ele talvez não faça sentido. E uma vez que ele é colocado aí, parece que ele sempre pertenceu a esse lugar, né, e é da relação dele com o entorno que a gente constrói as relações que nos interessam. Então, todo o processo construtivo é pensado de uma maneira muito simples, as montagens são muito rápidas, são arquiteturas de grande leveza, que é o que interessa a gente. É como se a gente conseguisse realmente reduzir todo o projeto a um ponto essencial. O mesmo vale para essa. Aquele projeto que eu mostrei foi o primeiro projeto que a gente fez no escritório. E esse aqui é um pequeno pavilhão que a gente fez entre trabalhos agora, é um projeto mais recente. Em todos eles, esse repertório está explorado de uma maneira muito singela, mas que eu acho que o resultado, quer dizer, a complexidade vem justamente da inserção dele no meio e do uso que é dado ao espaço.
Essa casa é uma, talvez, das 13, a que melhor representa essa maneira de pensar. Ela está na praia, dentro de uma reserva natural muito bonita. E a simplicidade dos materiais usados, eu acho que é isso que encanta muito a gente lá no escritório. Quer dizer, esses painéis de madeira são painéis usados muitas vezes para fechamentos muito simples, né, de tapumes de obra, mas, quer dizer, deslocados desse contexto e tratados propriamente, eles trazem uma riqueza muito grande ao espaço. Finalmente, esse projeto foi resultado de um concurso que a gente ganhou há 5 anos atrás, em que ele explora, numa escala um pouco maior, essas mesmas questões. E aqui a intenção era fazer disso realmente um sistema semi-industrializado que pudesse ser construído diretamente na obra. Então, a referência aqui, isso é no Recife, quer dizer, são os grandes barcos que navegam São Francisco e que, com essas varandas, eles permitem, com o uso leve e apropriado dos materiais, eles permitem que, num clima muito difícil, a gente consiga lidar com os requisitos de conforto bioclimático do edifício, sem a necessidade de nenhum tipo de mecanização, que era um requisito nesse caso, por se tratar de uma construção de baixo custo. Aqui, nessa casa, o assunto é um pouco diferente. Essa casa é em São Paulo, portanto, o ponto de partida era outra e, consequentemente, toda a técnica e os materiais utilizados são outros também. Mas a mesma intenção que a gente expressa nos outros projetos, de clareza, de sutileza na solução, também está presente aqui. Então, a casa, no fundo, ela fica no meio quase de um pequeno parque, e é desse ponto aí que a gente pinça o ponto de partida, quer dizer, a partir do contexto, quando a gente foi no terreno e imaginou o que viria, porque no fundo esse parque foi criado, a gente imaginou que a casa deveria, de alguma maneira, se misturar e tirar o melhor proveito possível dessa circunstância. Então, a partir da sombra que as árvores fazem no terreno, a gente extraiu um padrão. A partir desse padrão, foi criada uma estampa que foi aplicado em grandes painéis de vidro que constituíram a segunda pele do volume superior, que funciona como um elemento de protetor e um envelope de privacidade e de proteção para as atividades que acontecem no volume superior. Então, é uma casa que, enfim, é uma delícia ficar ali dentro, ficar na parte de baixo, que é totalmente integrada, as portas se abrem totalmente, você fica totalmente integrado ao parque que está ao redor, usufruindo de uma condição invejável. E quando você sobe, você tem as áreas de privacidade também relacionadas com pequenos pátios, e é justamente o uso dessa pele em diferentes situações que permite que a casa se transforme. Então, se os painéis estão fechados, se eles estão abertos, se os tecidos dentro também estão recolhidos ou estão suspensos, tudo isso faz com que a casa se modifique e se adeque ao uso dos moradores. Esse aqui é um particular. O interior totalmente relacionado, a foto não tem um campo de abertura muito grande, mas dá para imaginar, né, os jardins acontecendo de um lado e do outro. E finalmente uma vista à noite. Depois disso, falar um pouquinho de processo e programa, porque uma das coisas que mais interessam a gente lá no escritório é a maneira como a gente conduz o trabalho de forma coletiva, quer dizer, e de fato isso acontece. Está aí o povo trabalhando, eles estão todos aqui, espero, em algum lugar.
a gente, desde que começou o escritório, a gente percebeu que o trabalho do arquiteto, no fundo, é um trabalho em equipe. E que isso vale não só para as pessoas envolvidas no dia a dia lá da Andrade Moretim, mas vale também de uma maneira mais ampla para todo mundo que está envolvido no processo de projeto. E daí, voltando um pouquinho ao início, né, toda vez que você começa um projeto, isso vale para qualquer um, você se defronta com uma série de parâmetros. No fundo, são coisas que vão desde as pessoas envolvidas diretamente no projeto, até fatores que, em geral, a gente não ouve muito falar, mas que comparecem de uma maneira muito firme na hora que você está trabalhando. É o cliente, que não são só questões de programa, quer dizer, existe uma interação muito clara que deve ser considerada e não negada, né? Da mesma maneira, com os fatores de legislação, de vizinhança, enfim, existe aí um conjunto incrivelmente complexo de fatores que, ao invés de manobrar para que prevaleça a sua vontade como arquiteto autoral, a gente começou a perceber muito cedo que a gente devia nomear essas coisas de tal forma a tirar proveito delas. E daí a construção de cada projeto, ela sempre parte do entendimento de todos esses atores envolvidos e daí, finalmente, da criação de uma maneira de trabalhar que leve em conta todos eles. E a riqueza dos nossos projetos, eu gosto de acreditar, vem disso. Quer dizer, de uma profunda interação com todos os envolvidos que alteram o projeto no movimento de ida e volta. E cada vez que, é curioso, às vezes a gente está em reuniões com o cliente, ele fala, nossa, eu trouxe aqui uma questão, acho que você vai me matar. Em geral, a gente pega isso e devolve melhor. Essa é a nossa maneira de trabalhar e isso tem sido verdade na maioria dos projetos que a gente tem desenvolvido. E para exemplificar um pouco isso, a gente escolheu 3 edifícios que foram feitos, na verdade um deles ainda está acabando, na Vila Madalena, que eles de alguma... Isso vale para todos os projetos, claro, mas aqui eles são interessantes porque eles estão mais ou menos próximos, eles têm uma abordagem razoavelmente parecida, em que todos aqueles fatores aparecem, né? Então, são edifícios, né, edifícios de pequeno porte, no fundo, que se inserem ali numa paisagem que está mudando, mas que tem que lidar com, no caso, uma variedade muito grande interna, quer dizer, são edifícios que não têm pavimento tipo, são edifícios que partem de unidades autônomas variáveis, e que dentro delas, ainda por cima, você tem flexibilidade, né? Que isso daqui, em grande medida, foi construído conjuntamente com o cliente, né? Trouxe para a gente esse tipo de desafio. Ao mesmo tempo, é um lugar da cidade muito complexo em termos de relação que você tem com o vizinho, porque por horas você tem uma realidade urbana que já está nessa escala, em outros casos ela ainda está em transformação. Então, muitas vezes você negocia com quem está em volta, no sentido de relações criadas, de igual para igual, em muitos casos você está criando futuros padrões, né? E além de tudo, você tem a legislação urbana de São Paulo, que é um desafio à parte. Então, nesses 3 prédios, a gente teve que testar em todos os projetos, mas neles particularmente a gente identifica o teste daquela ciranda que apareceu antes. E apesar disso, apesar desses pontos em comum, cada um deles tem uma razão de ser, cada um deles tem uma expressão própria, que parte justamente das decisões que foram tomadas, como sistemas construtivos, custo. Esse é um prédio que tinha que ser muito barato, então a gente lançou mão de técnicas construtivas mais diretas e mais simples. Os espaços interiores são sempre cascas vazias, mais qualificadas do ponto de vista espacial, para que quem vai usar, aí sim o cliente final, também de alguma maneira possa interferir no seu trabalho. Isso não é ruim, isso não compromete a arquitetura no final. Nesse caso aqui, a gente já tem uma circunstância diferente, em que a gente pôde lidar com uma exposição da estrutura de uma maneira mais clara e um uso de fachada que agrada muito, que é uma repercussão daquelas 3 primeiras casas, um sistema que se aplica por fora do prédio e que permite você usar painéis ou vidro de uma maneira que, inclusive, cria flexibilidade de uso para quem vai entrar depois.
o arranjo desses painéis, ou principalmente dos vidros, podem mudar de acordo com o uso interno, que não afeta o edifício no final. A relação com a rua sempre muito franca na medida do possível, convivendo a entrada de carros, de pessoas, quer dizer, é como se fosse um pequeno hub urbano, liberando o prédio para cima na sua privacidade. E finalmente esse prédio ele não está pronto, então a gente só trouxe aqui algumas fotos de obra, mas já dá para ter uma ideia. É um prédio comercial em que a gente explora a ideia das caixas empilhadas de uma maneira um pouco mais radical, para que ela criasse uma relação com a cidade mais interessante. E nesse caso, a gente ele tem ali uma praça de chegada que permite que você perceba isso do interior do prédio e no uso de cada uma das caixas, né, que segue aqui. Finalmente, talvez o assunto mais, não mais importante, mas no fundo, o que, durante o projeto, o que a gente presta mais atenção é, na medida em que você está agenciando todos aqueles problemas, de alguma maneira o arquiteto ele funciona como o articulador disso tudo, né? E nessa hora, importa muito, ou pelo menos é assim que a gente trabalha, importa muito que você tenha uma visão clara do que você quer daquele objeto, porque senão também essa mediação fica impossível. Então, de uma maneira ou de outra, a gente sempre procura identificar uma espécie de chave de entendimento do projeto, quer dizer, qual é o caráter que ele deve ter para responder de uma maneira mais global a todas aquelas questões e para que daí sim, cada uma daquelas partes possam se alterar e se ajustar ao diálogo e à negociação que está envolvida no processo do projeto. Então aqui a gente trouxe rapidamente três concursos em que esse tipo de processo fica muito claro. E que dá para você extrair muito rapidamente qual que é o caráter de cada um deles. Nesse caso, um estudo, no fundo, para Galápagos, em que uma pequena comunidade que precisava preservar suas condições naturais, mas também precisava se estruturar, pedia de alguma maneira que se reordenasse o território urbano. E a nossa proposta foi muito clara, muito simples, foi introduzir no fundo, reestruturar mesmo, redesenhar um pouco as bordas da cidade e criar no fundo, isso é uma rede de infraestrutura que também trabalha como uma rede de identificação na medida que é um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro e uma rede de infraestrutura que alimenta e faz com que a cidade possa funcionar, né? Ela fornece todas as infras necessárias e também uma série de espaços públicos que só existem de forma diluída, que por um lado é muito interessante, mas que faltava um pouco de sentido de lugar, que é o que a gente pretende dar aí. No caso do centro de visitantes no Comperj, o que a gente tinha, uma paisagem natural muito bonita, com a presença de uma ruína de um convento, e que o pedido era criar um centro de visitantes. Nesse caso, como o território era bastante impactante, o que a gente quis fazer foi quase que pousar uma nave nesse contexto, que na sua relação com a paisagem e as ruínas, se colocasse quase como um objeto que pousa e que a qualquer momento poderia sair dali. Quer dizer, nesse projeto, todos aqueles temas da casa da Rosswest, a casa com os brises serigrafados, também estão representados aí, da mesma forma como a maneira de construir também lança a mão de todas aquelas ideias que a gente tem nas três casas, né? Então, todo o leque de projetos que a gente está vendo aqui, todos eles lidam, independente da escala do programa, com uma mesma maneira de trabalhar e, no fundo, com uma mesma certeza de que, no nosso contexto, ou pelo menos na maneira como a gente absorveu, o que interessa realmente é respostas muito claras e muito contundentes, deixando a complexidade não para a forma, mas muito mais para as atividades e para os eventos que ocorrem dentro dela e na relação desses elementos com o entorno, seja ele construído, seja ele natural. Finalmente, a sede da CAF, é um projeto que
também resultado de um concurso. O terreno que é esse era como que uma extensão de uma grande praça importante no centro da cidade, e para a gente pareceu evidente que a principal atitude aqui era liberar, o prédio tinha um programa muito extenso, liberar a praça para que ele pudesse ser extensão dessa mesma praça, prolongando os espaços públicos e a vivência da cidade. Então, o que se trata aí é da verticalização do programa. É um pouco como se aquelas caixas que aparecem dentro do projeto da praia, elas se empilhassem aí nesse caso, formando espaços de convivência a cada 3 ou 4 andares, em que você tem também, de novo, o recurso da pele sendo usado para mediar o clima, para criar o ecossistema que nos interessa, e liberar, fundamentalmente, que isso que era o principal desafio, liberar o solo urbano para que ele fosse extensão do espaço público existente. E, finalmente, a gente retoma aqui, para passar a bola para o IMS, aquela imagem inicial, que é a imagem do origami, e que essa folha vazia, ela é um pouco como a plataforma que a gente pretende criar, ou que a gente tem buscado criar no escritório, em que todos os elementos do projeto comparecem. Né? E que a maneira como você ordena esse tipo de coisa, a maneira como você evolui nas discussões, e que, veja bem, né, não é um processo contínuo, de uma coisa depois da outra, ela é simultânea. Ela exige, aí sim reside a complexidade, de você entender qual é o movimento e para onde esse movimento vai, qual é o objetivo, qual é o seu propósito, mas ao mesmo tempo lidando simultaneamente com tudo isso, até que no final você tem o bichinho pronto e montado. E é um pouco esse processo que a gente vai ver aqui no Instituto Moreira Salles. Vinícius. Essa é a sua. Bom, está funcionando. Eu até tirei o casaco, porque depois da palestra do Tom May e o Moretin, que sabe falar muito bem, eu vendo a palestra do Moretin, eu fico achando que o nosso escritório é muito bom. Então, eu estou um pouco intimidado. Vamos lá, vou fazer o meu melhor aqui. Bom, a gente escolheu para mostrar mais detalhadamente um projeto que justamente ainda não foi construído. Ele é o projeto que está na mesa agora do escritório, por isso eu acho que a gente achou que era interessante, além da importância que ele tem para nós dentro da trajetória do escritório. O que eu vou mostrar aqui não é a descrição propriamente do projeto, mas é uma representação do que foi o exercício, né, o processo de projeto dentro do escritório para chegar às soluções de projeto que a gente vai ver no final. Eu acho importante explicar isso porque o que eu vou mostrar aqui não é o processo de trabalho, é uma ilustração, uma representação dele, portanto, com algumas inevitáveis reduções. A gente não vai ver nada aqui tão complexo quanto um origami que vira uma rã, mas a gente tenta demonstrar passo a passo como as decisões de projeto vão construindo o projeto final. E aqui eu acho um ponto importante a gente aproveitar para falar que o Marcelo no comecinho mostrou o projeto do Morphosis. Eu acho que é aqui que a gente tem um ponto de convergência entre o trabalho do Tom, com uma diferença de experiência um pouquinho maior, e o nosso trabalho, que é a vontade de que a arquitetura seja resposta a uma condição, a uma questão, a um problema, usualmente problema complexo, e não uma pré-concepção individual. Bom, deixa eu ver se eu usar essa ferramenta aqui.
Funcionou. Bom, essa imagem, obviamente, não é um projeto nosso, é a Maison de Verre, do Pierre Charroux, é de 1931, e a gente colocou aqui porque, antes de começar a pensar como seria esse projeto, assim que nós fomos convidados pelo Instituto Moreira Salles para fazer um estudo para eles, a gente pensou, bom, o museu, a gente já sabia que seria na Avenida Paulista, que é um museu de arte e principalmente com uma ênfase muito grande em fotografia. Então a gente não sabia o que a gente queria do ponto de vista formal ou construtivo, mas a gente imaginou que essa ambiência seria uma coisa muito favorável para o museu. Se a gente conseguisse produzir a ambiência para as pessoas que refletisse essa qualidade, a gente sabe que teria chegado a um bom projeto. Porque essa questão da luz para a fotografia, a translucidez, que permite que haja um diálogo entre o que é dentro e o que é fora, porém preservando, de certa forma, digamos, a concentração e a tranquilidade que eu acho que um museu dessa natureza precisa. Então essa imagem ela veio a priori como um desejo da qualidade do espaço, ou seja, a primeira coisa que a gente pensa é como o ambiente deve ser para que as pessoas estejam bem acolhidas pelo programa. Isso daqui, então, é um diagrama bastante sintético da abordagem que a gente propôs para analisar o problema e chegar na estratégia do projeto. Então, a gente, de forma muito sintética, analisa o programa que foi solicitado, analisa o lugar onde esse programa vai ter que ser acomodado e do cruzamento, a conciliação desses dois. É isso é aí que a ideia do origami entra, que eles usam um termo muito interessante em inglês para isso, que é collapsing, é o momento da ruptura, né? Para fazer projeto, a gente imagina que existe uma série de relações e estruturas espaciais e sociais, dinâmicas urbanas naquele lugar. Fazer um projeto numa cidade consolidada é transformar essas dinâmicas e essa estrutura urbana, não é criar uma nova, é transformar. E a partir da inserção de uma nova edificação, criar uma nova ordem para o lugar, por mais localizado que seja. Então, por isso, da combinação dessas duas coisas, a gente chegaria na estratégia do projeto. Esse foi o programa que foi fornecido pelo Instituto. Tem uma série de atividades, sendo que a gente pode, deixa eu ver se eu consigo identificar, né? Temos uma área bastante grande para estacionamento, que é uma questão do local, e também a gente pode identificar um grupo importante do programa, que são os espaços expositivos, que a gente entende que é o coração desse museu. Na nossa interpretação, então, a gente começou a agrupar por afinidade as atividades que iam acontecer dentro do museu. Então, existe a questão mais pública do museu, a entrada, o café, a loja, o espaço de exibição, e a gente identificou uma série de pequenos programas que estão diretamente ligados com a atividade fim do museu, que poderiam constituir um outro corpo importante dentro do museu, até rivalizando com o espaço expositivo, fazendo com que o museu tivesse uma polaridade interessante, ou seja, que esse grupo de atividades constituísse uma mediateca que pudesse rivalizar e polarizar com o espaço de exposição, criando vida dentro do museu. Então, o primeiro passo aqui é um passo de análise do programa, mas é também, né, eu acho que o processo é isso que a gente está tentando descrever, é também o primeiro passo de projeto. Decidir que a gente vai tentar, com o programa dado, gerar uma organização tal que crie uma polarização, dando vida para o museu. Então, isso passa a ser a distribuição desse programa, já interpretado, e pensando um organograma, uma distribuição em função dos fluxos. Então, eu acho importante que essa primeira parte que eu estou falando tem tudo a ver, na verdade, com as pessoas, né? Nós estamos pensando, cada barra dessa é um espaço, cada linha é um fluxo,
é onde as pessoas vão percorrer, é onde elas vão ficar. Então tem o acesso, a gente separa, então, que a partir do acesso, a gente vai ter uma área que é pública e uma área privativa que precisa ser controlada, é diferente, que tem desde da reserva técnica para as obras de arte, as máquinas, apoio técnico, o pessoal, o staff interno, administrativo, estacionamento e carros. E do lado público tem a entrada, o café, a loja, o restaurante e os 2 programas FIM, exibição e mediateca. Bom, finalmente, então, diagramaticamente, em termos de distribuição, é isso que nós imaginávamos para esse museu. Ter no centro um hall de distribuição que pudesse dar acesso direto à área de exibição e à área da mediateca. E bem no meio, esse conjunto que seria apoiado lateralmente pelas áreas administrativa, o acervo de arte, as partes técnicas. Então, essa parte central está servida, digamos, pelas partes periféricas. Bom, o próximo passo, então, seria, uma vez compreendido, e até de certa forma reorganizado o programa, é entender o lugar onde ele vai se inserir. A Avenida Paulista é um eixo, mais do que um eixo simbólico de São Paulo. Ela também, recentemente, na revista Época, saiu cotada como o metro quadrado mais caro do Brasil inteiro. Isso é um dado relevante porque nós estamos construindo aqui para o Instituto um programa cultural. Então, a primeira coisa que é importante entender nesse contexto, a importância simbólica da gente trazer mais um equipamento cultural para a Avenida Paulista, porque o território, o solo urbano, entendido como mercadoria, é uma predominância na cidade de São Paulo, acho que a gente tem consciência disso. Essa área mais cara do Brasil, obviamente a área mais cara de São Paulo, e o Instituto está aí comprovando que é possível, existe ainda espaço para atividades que não são destinadas exclusivamente para o lucro e a valorização da terra, mas sim a valorização da cidadania, da cidade. Então, o museu vem aqui cumprir uma função cultural, mas também social muito importante. A gente sabe da importância disso e da necessidade de dar uma resposta arquitetônica que represente essa postura. Bom, a gente identificou ao longo da Avenida Paulista, nesse processo de entendimento do contexto, alguns edifícios icônicos. E quando eu falo edifício icônico aqui, eu não estou falando justamente do resultado deles, não estou falando da volumetria ou da altura que ele vem a ter, mas sim icônico porque são edifícios culturais e cuja construção apresenta uma relação entre o espaço privativo, que no caso é o espaço cultural, e o espaço público, que no caso é a Avenida Paulista e sua calçada generosa, que apresenta uma solução rica para isso. Isso é uma coisa que a gente preza muito, e o Instituto Cultural tem esse compromisso dessa generosidade e dessa relação muito franca com o que é o espaço público da cidade. Uma questão importante da Avenida Paulista, que todo mundo sabe, e aqui a gente só explicita, é a grande presença, uma acessibilidade muito grande urbana, a presença do metrô, a presença do corredor de ônibus aqui. Então a Paulista, você vê, ela é muito bem servida. Esses são os raios de acessibilidade, são 600 metros que você anda para qualquer estação, ela está muito bem servida ao longo de todo sua extensão. Mas aqui está o terreno do IMS, aqui é um ponto interessante, porque com a presença de 2 estações de metrô e um terminal de ônibus, ele tem uma acessibilidade incrível. Por outro lado, isso gera um fluxo, uma reverberação, uma vibração muito rica por um lado. Por outro lado, se a gente lembra aquela primeira imagem do Pierre Charrot, aquele vidro translúcido, com um pianinho, é uma questão.
né? Então, essa é uma questão a ser enfrentada, muito importante, é saber tirar proveito dessa grande mobilidade que é oferecida pela infraestrutura pública, ao mesmo tempo como fazer com que isso não conflite com a necessidade de ambientação do programa. Então, a gente vai dar uma olhadinha nesses edifícios icônicos. Essa é a Fundação Casper Líbero, cujo espaço interno está ligado fluidamente com a calçada da Paulista, mas ele está elevado por meio de uma escadaria. Isso faz com que as pessoas consigam estar francamente, visualmente, espacialmente ligados com o espaço público, mas de certa forma resguardadas do impacto, do fluxo que a própria Paulista pode gerar. Esse é o edifício da Fiesp, já com a reforma e adaptação feita pelo Paulo Mendes da Rocha. Nesse projeto de reforma, ele passa a trabalhar com a ideia de 2 térreos, então, ambos a meio nível com relação ao passeio público. O próprio passeio público terminaria aqui, ele é um prolongado para dentro do edifício. A partir daqui, com meio nível, você acessa as áreas públicas e coletivas do espaço cultural. Esse aqui é o MASP. Então, a ideia do MASP é uma ideia radical, de ter um volume suspenso, e a calçada se prolonga, culminando num promenade, né, um boulevard aqui, que olha para o vale da Avenida 9 de Julho. Esse é um espaço em que o edifício se suspende e cede o lugar para o uso. E aqui, uma coisa que é cara a nós no escritório, que são os espaços generosos e simples. Porque a gente acha que, no caso, a ausência do desenho, a ausência da arquitetura, a ausência do objeto, é que abre lugar, abre espaço para o incerto, para o flexível, para o dinâmico. Nessa hora que a arquitetura é o menos determinista possível. Ela não determina que tipo de casualidade vai acontecer aqui. Ela dá espaço para que a casualidade aconteça. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito e que vai acabar refletindo na solução que a gente vai tomar. Só agora que eu vi que tem um monitor aqui, olha. Eu não preciso ficar olhando para lá toda hora. Eu não estou acostumado com essa tecnologia toda. Esse outro, o Conjunto Nacional, também acho que é um prédio bastante conhecido de nós todos. Quem não conhece tem que ir. Ele também trabalha com uma ideia de térreo livre. O térreo do Conjunto Nacional é um prolongamento da calçada, da via pública. E isso é tão forte que, não sei se vocês já repararam, a Paulista, há poucos anos, passou por uma reforma onde o calçamento público foi substituído por um novo calçamento. No Conjunto Nacional, na quadra do Conjunto Nacional, isso não foi feito. Uma das razões da permanência desse piso é porque o espaço interno, o privativo e externo, são indissociáveis. Seria difícil traçar essa linha no Conjunto Nacional. Olha, a partir daqui fica o piso que estava lá, aqui nós vamos trocar o piso. Então, essa dificuldade que o projeto pôs a essa reforma da Paulista, no meu entendimento, revela uma grande qualidade arquitetônica e espacial. Esse é o terreno do IMS. Ele está numa situação da Avenida Paulista, onde tem o começo do túnel, é uma rampa. Isso empurra essa via para a direita, estrangulando a calçada. A calçada da Paulista tem em média 10 metros de largura, uma calçada excelente, onde cabe muita gente, né? Nesse trecho a calçada tem 5 metros, é a metade. E vamos adicionar o fato de que ele não leva a lugar nenhum, não é um terreno que cruza de rua a rua. E existe aquela questão, que eu falei no começo, que é um fluxo vivo, muito grande, mas que gera uma vibração talvez problemática para a instalação do programa que nós estamos lidando. Então, a questão foi colocada e aqui a gente começa a pensar na primeira estratégia de projeto. O que fazer com essa situação? A solução que a gente encontra, apertei o botão errado aqui, é justamente
o processamento dessas informações, dessa leitura de projetos que nós fizemos anteriormente. Eu tenho 10 minutos, vou fazer o meu melhor. E a ideia, então, seria erguer, numa combinação entre a ideia de 2 térreos, liberando o térreo como no MASP, e criando um espaço público a 15 metros de altura. Veja bem, quando a gente fala que a gente cria um segundo térreo, é porque esse espaço a 15 metros deverá ser a entrada ainda pública do museu. Isso faz com que aqui as pessoas tenham a liberdade de estar ainda num espaço urbano, mais longe dessa vibração, e também, nesse mesmo movimento, como efeito colateral, é liberar o nível da Paulista para aliviar essa calçada que está justamente no trecho mais espremido e, coincidentemente, mais movimentado da Avenida Paulista. Então, aqui acontece, de uma maneira bastante simplificada, é impossível representar a complexidade do collapsing aqui. Então, essa é uma simplificação, mas, basicamente, a gente trata de fazer a conciliação simultânea das 2 leituras. É importante isso, a ideia do origami funciona muito para nós, porque não tem hierarquia. Ela é simultânea e não hierarquizada. Ou seja, as 2 coisas têm que funcionar juntas e bem, para que a resposta ao problema seja forte. Então, o que a gente tem aqui é levar as pessoas a 15 metros de altura. A ideia aqui é criar um acesso mecanizado direto, uma escada rolante, como se faz no metrô. A Avenida Paulista é bem servida de metrô. Você sobe uma escada rolante, chega no nível da Paulista, mais uma escada rolante, chega nesse térreo, que é uma reprodução do espaço público a 15 metros de altura. A partir desse térreo onde estão as pessoas, o acesso direto para a área de exposição ou para a mediateca. E esse espaço central servido pelas áreas administrativas, o acervo, áreas técnicas e estacionamento. Então, aqui é quando a estratégia, a leitura, o pensamento estratégico se transforma em organização espacial. Aqui são os primeiros modelos de estudo, justamente onde a gente começa a formalizar espacialmente esse programa. Ou seja, isso não é um modelo do edifício ainda, mas sim o modelo como o programa se organiza dentro do lote. Essa é uma maquete de desenvolvimento do projeto, que também dá conta dessa mesma leitura. Então, a gente tem a área de exposição, a mediateca, temos o nível da Paulista, conjunto de escadas mecânicas que leva para um térreo elevado. Então, até aqui não existe controle, esse espaço é público. A partir daqui, se distribui os fluxos dentro do edifício. A ideia de reforçar, e também a consciência de que a calçada original da Paulista quase se foi, mas na frente do Conjunto Nacional ela existe, a gente pensou, reforçando a ideia de que esse térreo elevado é um espaço público e mais um espaço urbano, a gente pensou em fazer um deslocamento aqui que reforça essa percepção. O que resulta nessa planta do edifício. Essa é uma imagem do térreo elevado. Então a gente pode ver lá na frente está a Avenida Paulista, os vidros, esse material com essa translucidez e o piso de mosaico português original da Paulista, atestando aí a ideia de que esse é um espaço dentro do edifício, um espaço ainda urbano. E aí vem a ideia do envelope, que é uma coisa que o Marcelo já ressaltou do nosso trabalho. A gente costuma trabalhar com a ideia de que o objeto que é dinâmico no seu interior, tem vida, tem complexidade, ele passa por uma mediação urbana, que é essa segunda pele, que é uma pele que estabelece o volume do edifício como um volume apaziguador de um contexto urbano já bastante complexo, e a gente pode dizer em São Paulo até conflitante. Então, a gente vê como a inserção do edifício, ele não procura sair do registro do existente.
contexto urbano existente. Até como existe na Paulista, a gente pode notar a variação de gabarito dos edifícios existentes, a gente entra nesse mesmo registro. Então o edifício ele não quer ser a exceção, ele quer ser uma regra, digamos. Ele é neutro no sentido de que ele pretende construir um contexto urbano mais apaziguado, mais tranquilo. Essa é uma das funções da pele. A outra é a mesma que serve para os outros projetos que o Marcelo mostrou, que é conter, fazer também o filtro térmico entre o interno e o externo. Aqui a gente vê uma imagem justamente onde está o térreo elevado, que existe essa abertura, a inserção do edifício no contexto. Você vê um lote exíguo e o edifício se desenvolve lá, a gente consegue, por meio dessa translucidez, perceber as atividades, mas ao mesmo tempo que não se revelam de forma totalmente transparente. Uma visão noturna do prédio, digamos. É importante ver como também o térreo, em função do deslocamento desse térreo superior, ele fica francamente aberto para a rua, dando um respiro nessa calçada, num lugar onde ela é muito exígua. Essa é uma imagem da maquete que eu acho que fala muito sobre esse projeto, justamente do resultado entre a conciliação da organização do programa e a mediação com o espaço urbano. Ou seja, o espaço público e coletivo desse prédio está representado aqui pela luz. É o lugar que você chega, o saguão, as áreas coletivas, você sobe, tem o térreo elevado e tem esses vazios verticais. E a parte programática, controlada, fechada, registrada, está representado pelo escuro, pela sombra. Então essa contraposição para a gente é muito simbólica e ela é representativa das operações de projeto que eu estou descrevendo agora. Então essa é uma visão interna. A gente está vendo aqui o volume das exposições, é como quem estivesse no térreo elevado olhando para cima. A gente está vendo aí essa segunda pele. Esse aqui é o espaço vertical onde se vê as escadas internas e a fachada com a translucidez que a gente queria desde o começo. Então esse é o mesmo lugar, uma imagem olhando horizontalmente. Esse é um outro lugar, daqueles vazios que nós vimos na maquete, é o acesso da escada rolante. Então o edifício resulta finalmente do cruzamento de todos esses componentes. A gente tem aqui dividido por cor as atividades do programa e em branco aqui justamente o negativo do edifício. É um vazio externo e interno que conecta todos os espaços do prédio. É como se a cidade, a calçada, se desdobrasse para dentro do prédio por meio dessa escada rolante e ligasse cada uma das peças dela. Isso daqui também diz respeito à segunda função da segunda pele, que ela cria um espaço público aberto para a rua. Ele se condiciona por meios naturais, significa que a ventilação natural resfria esse espaço. Nos dias mais quentes, essas são simulações nos dias mais frio e mais quente do ano. Nos dias mais quentes, a exaustão desse ar é mecanizada, de forma que todo esse ambiente interno pode ser climatizado sem o uso de ar-condicionado. Só os ambientes fechados e controlados, que é a exposição, mediateca e auditório, é que deverão ter um controle mecânico técnico. Essa é a circulação primária, digamos, do projeto. A gente usa, qualquer pessoa na rua pode tomar essa escada rolante, ou esse elevador que é bastante grande, assim como quem estaciona o carro embaixo também pode fazer isso, chegando no térreo elevado. A partir de ali, no térreo elevado é possível você passar no controle e aí sim ter a circulação interna, que é a circulação do usuário do museu, do visitante. Você pode ir para as mediatecas, aulas, ou pode ir para as exposições. Esse é o fluxo do staff, que é parecido, fica num núcleo de circulação vertical separado, e esse é o fluxo de carga e descarga. Também tem um acesso independente, com um elevador bastante grande, que permite subir e descer as obras de arte. É a circulação de carros, o estacionamento é servido por um elevador de carros. Então, você deixa
Você deixa o seu carro com o manobrista e sobe. Eu tenho uma sequência de plantas aqui, como nós estamos com tempo curto, eu não vou me deter na explicação delas, eu vou só dizer que a gente tem um core central aqui, que compacta e concentra todos os serviços, desde circulação vertical mecanizada e infraestrutura, justamente com o objetivo de deixar a maior área livre possível em cada um dos pavimentos. Esse é o térreo elevado, então, a gente chega na escada rolante, já chega revendo a Avenida Paulista, agora numa relação bem diferente. Temos área livre aqui para que pode acontecer uma série de atividades, até um concerto ao ar livre, digamos assim, porque apesar de estar dentro do prédio, é uma área urbana. O café e a loja. Esse é o mezanino desse andar, o nível do auditório, com foyer. Essa é uma imagem de como deverá ser o auditório. Esse é o nível da mediateca, que são os balcões soltos, são 2 andares. Então, justamente essa imagem, uma das imagens da mediateca, onde a gente vê aquela ambiência desejada no começo, garantida pelo detalhamento dessa segunda fachada e do vidro translúcido. Você ainda tem a percepção do interno e externo, mas tem uma luz controlada e tênue. Esse é o primeiro andar de exposição. É um andar por uma questão de racionalidade, esse é o andar que recebe obras de peso, literalmente, estou falando de quilos aqui, como, por exemplo, a escultura do Richard Serra, é uma laje muito reforçada, e as demais lajes de exposição são mais comuns, do ponto de vista estrutural, podem receber obras menores. Esses desenhos dão conta do desenvolvimento do projeto, da infraestrutura e da fachada. A gente estudou também bastante a forma de iluminação, como fazer com que essas salas atendam perfeitamente às demandas técnicas de um espaço expositivo. O andar de cobertura, que tem a administração do museu e também o acervo das obras de arte. Na cobertura, a instalação das máquinas, os subsolos, com a presença dos elevadores de carro. Esse é o corte, então, do edifício, como ele fica, do ponto de vista construtivo e espacial. E a gente começa a trabalhar agora as estruturas. É importante ver que a própria estrutura é o resultado da espacialidade, ou seja, as treliças que sustentam todos os espaços do prédio, elas estão localizadas justamente nas áreas fechadas do programa. As áreas abertas ou coletivas e públicas são aquelas que não têm as treliças. Isso dá para elas uma fluidez maior, uma clareza daquilo que é fechado e aquilo que é aberto, né? Uma decisão de projeto estrutural tomada em função da análise que nós fizemos do programa no começo do trabalho. O desenvolvimento de como essa estrutura deverá ficar, com diferentes cargas nas lajes. Esse é o desenvolvimento da fachada. É importante pensar que agora começam a aparecer as soluções técnicas. As soluções técnicas e o aspecto final do prédio são resultado do desenvolvimento do projeto, mais do que qualquer outra coisa. A fachada, então, com os vidros insulados, é uma questão importante, porque conseguir num país tropical uma transparência de fachada, sem que você precise depois botar toneladas de refrigeramento mecânico com ar-condicionado, é um desafio técnico que é possível e que nesse caso foi alcançado. Então, esse é o aspecto final do edifício, depois de passar. O conceito passou por uma série de intervenções de outras disciplinas para ficar assim. Eu tenho aqui uma última imagem, que eu coloquei essa imagem aqui porque a gente trabalha no escritório, e esse projeto é uma demonstração disso, com a ideia de lidar com os parâmetros, ou a ideia de que a arquitetura é a resposta a uma série de fatores e é processado, e ela é uma resposta a essa realidade. Essa é uma imagem que eu gosto muito, porque ela é a demonstração do resultado de uma pesquisa de um astrônomo
francês que chama Matière Noire, é a matéria negra do universo. Então, em 2005, eles chegaram à conclusão que a gente conhece os átomos como matéria. E ele reconhece que os átomos representam só 5% da matéria do universo. E 95% é composto por uma matéria que é não visível. Por que eu coloquei isso aqui? Só para contar essa historinha para vocês, né? Porque a gente faz esse processamento, e aí a análise com origami é muito importante para nós, porque a gente faz de forma manual, ou digamos assim, intelectual. Hoje existem softwares, existe um processo chamado paramétrico, onde você dá o input das informações e o software é capaz de processar e dar algumas alternativas, dar soluções de como o projeto pode se desenvolver em função desses parâmetros, reagindo a esses parâmetros. Nós fazemos, digamos assim, na mão. É por isso que essa imagem está aqui, porque essa descoberta foi feita, e esse francês faz uma declaração muito clara com relação a isso, que ele aprendeu que talvez mais importante do que construir ferramentas para observar um fenômeno ou algum objeto que a gente sabe que está ali, é observar para talvez encontrar alguma coisa que a gente não sabe que está ali. Então, essa é uma convicção que nunca foi tão clara para nós, mas que a gente sempre adotou no escritório. Nós nunca informatizamos o processo de tratamento, de reflexão e de processamento das informações que levariam ao projeto. A gente conduz isso com as próprias mãos, digamos assim, de forma coletiva. São as pessoas do escritório envolvidas, sentadas junto na mesa, olhando cada passo do processo, porque, via de regra, são elementos ou fenômenos que a gente não estava prevendo, que conduzem o projeto para a sua solução final. É isso, gente. Obrigado. Essa é a turma do escritório nosso.